Voltamos agora com o segundo bloco do SES Entrevista com Gilmar Peixoto, consultor de estágios da IEL. Gilmar, você estava falando dos passos da entrevista e você acabou parando no terceiro passo. Qual é o terceiro passo, então, da entrevista de emprego para o estagiário, no caso? Exatamente, Johnny. Só voltando um pouquinho no segundo passo, né, onde nós falamos que é importante você estar vestido adequadamente, você ser sincero, você olhar no olho do entrevistador, né? Uma coisa que tem acontecido muito frequentemente nas entrevistas atuais são, durante as conversas nas entrevistas, o candidato ele é questionado sobre questões técnicas. Então é importante que ele esteja preparado também, apesar de não ser aquele, talvez, um momento específico para se avaliar as questões e o conhecimento técnico. Normalmente essas questões costumam surgir atualmente durante o processo de entrevista. Uma outra coisa também, ainda nessa segunda etapa que nós estamos chamando, as questões situacionais. Uma ferramenta muito utilizada hoje pelos entrevistadores, pelas pessoas que fazem seleção, são levantamentos de situações hipotéticas e propostas para o candidato que ele de repente tem que se sair rápido, aquela coisa de se vira nos 30, né? Propor uma solução para uma determinada situação levantada pelo selecionador. Então isso é uma coisa que tem acontecido muito frequentemente. Tá? Além da preparação que ele tem acadêmica, ele também tem que se preparar para ter uma dinâmica. Exatamente, uma coisa ali rapidinho, né? Realmente para medir a questão de raciocínio lógico, de tomada de decisão em um pequeno espaço de tempo, né? E entrando realmente na terceira etapa que nós denominamos, a gente tem frequentemente candidatos que às vezes reclamam de não ter recebido uma resposta da empresa em relação a um processo seletivo, né? Isso realmente acontece ainda hoje. Eu poderia dizer o exemplo do IEL, que nós sempre procuramos os candidatos que foram ou não aprovados. E às vezes também nós, enquanto selecionadores, nos defrontamos com questões de o candidato de repente não atende o telefone está desligado. Então a terceira etapa, eu diria que é essa via de mão dupla aí, que é um momento que a gente chama de feedback, tanto da empresa para com o candidato, como do candidato para com a empresa. Sim. Então, deixando a dica para o candidato, é importante depois, encerrou a entrevista, você tirou todas as suas dúvidas, foi para casa tranquilo, que você hoje em dia a gente tem as ferramentas de e-mail, faça um contato com o selecionador, coloque-se à disposição para qualquer outro esclarecimento, né? Isso tudo vai contar a seu favor. E também esteja à disposição dele. Entrando um pouquinho na questão do trabalho do IEL, uma vez que um candidato passa por uma seleção conosco, e de repente não é aprovado, o currículo dele não é descartado. Então é importante, às vezes, se você não se interessou por uma vaga, você realmente dá esse feedback, porque Sim. Você pode ser utilizado numa outra oportunidade. Até agora, falando do trabalho do IEL, aproveitando o que você disse em relação ao candidato, como ele deve se comportar, como é feito o cadastramento das empresas que querem recrutar estagiários? Como a IEL trabalha na seleção dessas empresas? Nós estamos em Juiz de Fora, aí na região da Zona da Mata, há cerca de 3 anos. A nossa instituição já existe há mais de 40 anos, mas há 3 anos a gente tem trabalhado um projeto de interiorização do programa de estágio do IEL na região da Zona da Mata. Então, todas aquelas empresas que, de repente, têm a intenção de receber estagiários, de trabalhar com programas de estágio, elas podem nos procurar no nosso endereço, através do nosso site, dos nossos telefones. O que vai acontecer a partir desse primeiro contato? Nós vamos fazer uma avaliação da empresa, vamos fazer uma visita à empresa, 2, 3 visitas, quantas forem necessárias, sentaremos com a direção da empresa, com os colaboradores que estarão envolvidos na questão do estágio e passaremos uma orientação de todos os procedimentos e as características específicas da questão do estágio. Nós sabemos que hoje em dia, para se ter um estagiário, existe toda uma determinação legal. Então a empresa teve um interesse, ela pode nos procurar, nós vamos realmente estar sentando e estar orientando sobre os procedimentos para que ela tenha uma relação de estágio dentro das normas legais e tenha segurança com os seus contratos de estágio. E normalmente onde estão as vagas de emprego? Apenas as empresas grandes que são sonhadas pelos universitários ou também nas empresas médias, pequenas? Especificamente em Juiz de Fora, Gilmar?
Qualquer empresa hoje, profissional liberal, pequena, média, micro e grande empresa, pode receber estagiário, né? Em Juiz de Fora, especificamente, pelo menos com os nossos demandantes, que é principalmente o setor industrial, as médias e pequenas empresas são as que mais procuram o nosso trabalho. Tá? Então eu diria assim, para caracterizar o mercado industrial hoje de Juiz de Fora que procura o trabalho do estagiário através do IEL, são as médias e as pequenas empresas. Sim. Apesar de também atendermos demandas das grandes e até de profissionais liberais também e empresas de outros segmentos que não o setor industrial. Essa questão do estagiário ser muito solicitado hoje, você acredita que isso seja uma questão de mão de obra barata ou as empresas realmente querem ficar com os estudantes, com os futuros profissionais? Hoje em dia, para se ter um estágio, você tem que seguir as normas da legislação de estágio. Então, essa ideia que se tinha realmente algum tempo atrás, principalmente anterior à nova lei de estágio, de que o estágio é uma espécie de mão de obra barata, isso não vale mais. Até porque existe toda uma fiscalização do Ministério do Trabalho em relação aos contratos de estágio. Tá? Nós, enquanto agente de integração, procuramos orientar os empresários quanto à importância legal das regras do estágio. Então, essa coisa de mão de obra barata, hoje em dia já não acontece. E uma coisa que você colocou muito bem, Johnny, é a questão de continuidade. Toda empresa hoje, pelo menos que demanda estagiário conosco no IEL, a intenção principal dela e a ideia geral dos empresários é de continuidade com aquela pessoa que foi aprovada no processo seletivo depois do término do estágio. Tá? Então a pessoa vai para a empresa e a ideia principal da empresa é contratá-la no final do estágio. Isso tem acontecido com bastante frequência nos estagiários geridos através do Instituto Evaldo Lodge. Sim. Você disse em questões que regulamentam o estágio. Falando em legislação, existe um horário um horário fixado, pré-fixado que os alunos eles devem cumprir semanalmente, questões salariais, existe um valor mínimo. Uhum. O que seria isso? Como essa legislação ela funciona hoje no Brasil? Isso, a gente tem a Lei 11.788, que é a lei do estágio, que controla todas as relações de estágio. As principais características da relação de estágio estão realmente na carga horária, que é reduzida. Não existe uma determinada regra para se cumprir durante o período semanal. O importante é que se tenha, no máximo, durante a semana, feito 30 horas de estágio. Não pode ultrapassar. Então, a questão de, eu faço 6 dias na semana, eu tenho que fazer 5 horas por dia de estágio. Tá? No máximo, eu faço 5 dias na semana, então são 6 horas por dia no máximo, que vai totalizar as 30 horas. Essa coisa de fiquei um pouco mais, ou extra, isso não existe na questão do estágio. Então, as principais características da lei de estágio hoje estão na carga horária, né? O estagiário jamais vai ser alguém que vai assumir uma responsabilidade dentro da empresa. O objetivo é o aprendizado, ele vai para a empresa para se desenvolver profissionalmente, na prática, né? Para tanto, a lei determina que deva ser discriminado um profissional que vai acompanhar aquele estudante durante todo o período que ele permanecer na empresa. As atividades que ele vai estar desenvolvendo, a lei determina que tem que ser relacionadas ao curso. O tempo máximo de permanência do estagiário é durante a realização do curso, podendo chegar no máximo a 2 anos. Então essas são as normas gerais das relações de estágio. Só para finalizar, tem direito a férias, 13º, como os profissionais de carteira assinada? Hoje em dia, o que a lei determina de obrigatoriedade para a empresa repassar ao estudante, ao estagiário, é uma bolsa estágio para casos de estágios não obrigatório, o auxílio transporte e hoje em dia tem-se também direito a um recesso remunerado. É como se fosse férias, mas nós chamamos de recesso remunerado por não ter vínculo empregatício. Outros benefícios que os colaboradores normais têm, como por exemplo fundo de garantia, INSS, 13º, isso não é vinculado aos estagiários. Gilmar, e quem deseja se candidatar a uma vaga de estágio, como deve procurar a IEL, como deve fazer? Bom, qualquer estudante que esteja frequentemente participando das aulas, que esteja matriculado em qualquer instituição de ensino, técnica ou superior, pode estar fazendo o cadastro através do IEL. As fontes são as mais diversas, ele pode estar nos visitando no nosso endereço, ele pode estar mandando e-mail para a gente, ele pode estar fazendo o cadastro através do site do IEL, que é a ferramenta mais utilizada hoje pelos estudantes.
Qual é o site do Basta IEL? acessar www.fieng.com.br/IEL. Lá você entra no canal do estudante, faz o cadastro do currículo e a partir daí, a qualquer momento, você pode estar sendo convidado a participar de entrevista lá conosco. Tá certo. Muito obrigado, Gilmar. Nada. Termina assim mais um César Entrevista. Tenham todos uma boa noite.